Professor, modelinho pronto de redação funciona? E agora, quer pagar pra ver? Ai, caramba, cara redonda. Nossa, o vídeo me deixa mais redondo ainda do que já sou. Beleza, bora lá pra aula. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade pra vocês todos. E eu sei que vocês estão interessados em relação ao conteúdo de hoje, mas antes eu quero pedir aquela gentileza de todo começo de vídeo. Curta esse vídeo, compartilhe nosso conteúdo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Vale lembrar que a gente quer, almeja, pretende chegar aos 20 mil inscritos até o final de 2024. Pode parecer muito pouco para você, mas para o Japa da redação aqui é um número extremamente relevante e você pode dar aquela forcinha pra gente se inscrevendo aqui no nosso canal e eu garanto que vai valer a pena para os seus estudos porque são 3 vídeos inéditos por semana. Dito isso, dando aquela força, a gente pode ir para o nosso conteúdo propriamente dito. E hoje o conteúdo diz respeito às questões que envolvem a utilização dos famosos modelos prontos para o Enem. Funciona ou não funciona, professor? E a resposta é... Tchan, 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 tchan. Rufem os batuques, os tambores. Sim, funciona. Mas... muito cuidado, meu caro aluno, não é apenas e simplesmente memorizar um modelo pronto que vai te garantir um 900 mais. Pô, professor, sempre tem que ter um mas no meio. Sim, meu jovem aprendiz, tem o mas porque, como todo exercício de treino de redação, para eu conseguir conquistar o domínio do modelo pronto, eu preciso fazer o quê? Parece óbvio, mas tem que repetir aqui. Eu tenho que treinar a redação. Então, eu vou passar para você nesse momento o modelo pronto que garantiu a mim e a muitos outros estudantes também na história do Enem o 900 mais. Então, presta bastante atenção que esse modelo é bem bacaninha e foi feito com muito carinho para você. E eu vou também trazer uma prova de que sim, esse modelo funciona. Já deixa preparado para tirar o print e também, claro, para copiar se você assim desejar. Editor, sobe para mim o primeiro parágrafo, a nossa introdução desse modelo pronto. E olha só, esse modelo já vem com repertório bem bacaninha e que funciona como um coringa mesmo para qualquer tema de redação Enem. Vamos ler comigo. De acordo com a Constituição Federal de 1988, todos os brasileiros têm direito a... Você vai inserir nesse momento o eixo temático. Ou seja, a área em que se insere aquele tema. Pode ser saúde, pode ser educação, pode ser inclusão, pode ser moradia, entre tantos outros, dependendo do tema que você vai fazer. Na sequência, nós temos o período que inicia a problematização, que é o contraponto em relação à Constituição Federal. No entanto, infelizmente, tal conjuntura está distante da realidade nacional devido a... Aí você vai inserir o tema, propriamente o problema da redação. Lembre-se que você pode tanto inserir a comanda de redação e copiar a mesma comanda, ou, como eu prefiro particularmente, fazer a paráfrase, uma adequação dessa comanda de redação para ficar mais adequado a este modelo, tudo bem? Toma cuidado com o aspecto de crase nessas duas situações. Pode ser que, a depender da palavra feminina que você coloque na frente, tanto do direito a no eixo temático, quanto devido a no tema, acaba aí uma crase, beleza? Então toma cuidado com isso. Na sequência, a gente insere o que? A nossa tese, a nossa proposição. Nesse sentido, é fulcral averiguar as razões do problema a partir da negligência estatal e da falta de mobilização da população. Veja que ele já traz prontos os argumentos que você pode usar ao longo do seu desenvolvimento. Detalhe importante que pode surgir essa dúvida, inclusive, tá? Professor, mas espera aí. Como eu vou saber se esses argumentos, aliás, né, vão funcionar para o meu tema de redação especificamente? Vale lembrar que Enem trabalha sempre com abordagem de ordem social. Uma problemática que está associada às minorias no Brasil, né, que mais são afetadas, que mais são negligenciadas. E normalmente o que a gente tem como causas dessas problemáticas? O Estado negligente e a falta de ação populacional, uma ação de mobilização social para cobrar das autoridades. Então essas duas causas realmente funcionam para qualquer tema de redação Enem. Por isso você pode ficar tranquilo aqui, beleza? Não é à toa que chama modelo coringa, não é? Sequência é o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento. Acompanhe comigo.
De início, observa-se que o poder público é o principal responsável na manutenção do entrave. Veja o nosso tópico frasal, reafirmando que é o governo responsável por esse problema. Nesse viés, segundo o jornalista brasileiro Gilberto Dimenstein, em sua obra O Cidadão de Papel, os direitos são assegurados apenas na teoria, enquanto na prática não garantem a proteção a muitos desprivilegiados. Veja que eu trouxe o meu repertório. Na sequência, a gente vai inserir uma argumentação, uma análise desse repertório associado ao nosso tema. Essa constatação configura-se como verdadeira à medida que é possível identificar, aí você vai colocar o tema, desenvolver um pouco sobre o tema também, obviamente, fato que se perpetua devido à ineficácia estatal, já que as autoridades não manifestam interesse pela resolução da questão. Fechamento do parágrafo a partir de uma microintervenção muito inteligente e muito estratégico. Desse modo, verifica-se que é emergencial mudar esse quadro deletério para a garantia de dignidade a todos. Vamos agora para o nosso desenvolvimento 2. Perceba que também começamos aí com um tópico frasal e lembre-se desse conectivo para ligar um parágrafo ao outro. Além disso, nota-se que a inanição social também contribui para a ratificação do problema. Nesse sentido, olha o nosso repertório, de acordo com o filósofo e educador Bernardo Toro, é possível uma transformação a partir do fortalecimento das instituições pela mobilização social. Nossa argumentação, contudo, é evidente que grande parte da população não se engaja acerca do tema, do problema, então você vai desenvolver um pouquinho também, não vai simplesmente colocar as palavras-chave da comando de redação, desenvolva um pouco as ideias também, ok? Haja vista que o país, francamente, se encaminha para um ambiente hostil à solidariedade e à empatia. Então é hostil tanto à solidariedade quanto à empatia. Falta essas coisas no povo brasileiro para ele lutar por uma causa em conjunto e para superar aquele problema. Logo, um espaço marcado pela estagnação do corpo social perpetua a exclusão de uns frente ao privilégio de outros. Olha como ficou bacana esse fechamento deste parágrafo que remete a um índice de autoria um pouco mais elevado. Então recomendo. E para fechar o nosso texto, a conclusão. Lembra que nós tivemos dois problemas, né? Duas causas, aliás, para o problema. E essas duas causas, elas vão ter que ser recuperadas na elaboração de uma intervenção estratégica. São duas intervenções, portanto. A primeira intervenção eu escolhi para ser a mais completa, que é aquela que vai atuar em cima do Estado. E a segunda intervenção, menos completa, com apenas 4 elementos, é aquela que vai atender a demanda da segunda causa da falta de mobilização social. Acompanhe comigo a leitura. O Dessart, conectivo para concluir, tá? Observa-se que retoma o tema, retoma o problema. É um grave dilema para a formação de um país mais digno. Assim sendo, olha só a nossa intervenção, a primeira, já vem pronto alguns elementos. O Estado, por exemplo, é o meu agente, já vem pronto. Assim sendo o Estado, como gestor de políticas públicas, o detalhamento do agente deve, insere ação, por meio de, insere o meio e modo, a fim de que, insere o efeito. Veja que dos 5 elementos cobrados, a sua intervenção pronta já tem 2 elementos, beleza? Na sequência, nós temos a segunda intervenção. Ademais, a sociedade civil, representada pela classe mais privilegiada, precisa a ação para que o efeito. Veja que nessa intervenção nós temos tanto o agente, o detalhamento do agente, a ação e o efeito, faltando o meio e modo, lembra que não precisa. Se você quiser acrescentar, fica à vontade para manipular esse modelo de redação também para ficar mais adequado para você. E por último, a gente fecha o texto, recuperando tanto a introdução quanto um outro repertório que a gente usou estrategicamente ao longo do texto. Vamos comigo. Com essas medidas, espera-se que a Constituição Federal não mais forme cidadãos de papel. Olha que da hora como ficou. E aí você faz o levantamento de um questionamento, de uma dúvida, e me pergunta: professor, dá certo mesmo? Jovem, eu vou te mostrar que dá certo. Na sequência eu trouxe um modelo. Então vamos subir esse modelo aqui, baseado inclusive num tema de redação que caiu no Enem no ano passado, em 2023. E o tema foi esse aqui. Editor, sobe para mim para mostrar pro pessoal, tá? Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho, do cuidado realizado pela mulher no Brasil. Tema de 2023, tema oficial que caiu na primeira aplicação, tudo bem? Provavelmente você já deve ter visto, já deve ter treinado em cima desse tema. Bom, como ficaria o nosso modelo de redação então em cima desse tema, como a gente encaixaria as partes? E eu trouxe a aplicação desse modelo para você realmente verificar que funciona, que funfa mesmo, beleza? Mas antes de ir para esse modelo, quero convidar vocês
que não conhece a Corrija-me ainda para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Gente, se vocês quiserem conhecer a melhor plataforma e a mais completa de correção de redação atualmente no mercado no Brasil, então basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Nós temos mais de 1000 temas de redação, mas mais diversas bancas, Enem, VUNESP, FUVEST, entre tantas outras. Vale a pena você dar uma conferida e fazer parte dessa grande família de vencedores. Dito isso, vamos lá para o nosso modelo, a introdução. Nesse caso, eu fiz o quê? Eu deixei em vermelho as partes que você deve colocar para preencher as lacunas. E lembra do que eu disse, tá? Lá no comecinho. Não adianta simplesmente ter o modelo na sua cabeça decorado. Você tem que treinar, você tem que se articular para deixar as partes coerentes, ou seja, o preenchimento mais adequado. Vamos lá então para a leitura. De acordo com a Constituição Federal de 88, todos os brasileiros têm direito à dignidade e à igualdade. Olha só o nosso eixo temático. No entanto, infelizmente, tal conjuntura está distante da realidade nacional devido à invisibilidade do trabalho de cuidado exercido pelas mulheres. Olha a nossa comanda, o nosso tema de redação. Nesse sentido, é fulcral averiguar as razões do problema a partir da negligência estatal e da falta de mobilização da população. Ficou chique, ficou bacaninha. Vamos agora para o nosso desenvolvimento 1 para ver se realmente deu certo. De início, observa-se que o poder público é o principal responsável na manutenção do entrave. Nesse viés, segundo o jornalista brasileiro Gilberto de Menstein, em sua obra Cidadão de Papel, os direitos são assegurados apenas na teoria, enquanto na prática não garantem a proteção de muitos desprivilegiados. Essa constatação configura-se como verdadeira medida que é possível identificar que as mulheres são extremamente desvalorizadas e marginalizadas quanto às atividades laborais exercidas no lar, cuja função não é devidamente regularizada. Veja como a gente trabalhou então, né? O problema é a regularização, né? O problema é a lei. Fato que se perpetua devido à ineficiência estatal, já que as autoridades não manifestam interesse pela resolução da questão. Desse modo, verifica-se que é emergencial mudar esse quadro deletério para a garantia de dignidade a todos. Desenvolvimento 2. Vamos lá na sequência. Além disso, nota-se que a inanição social também contribui para a ratificação do problema. Nesse sentido, de acordo com o filósofo e educador Bernardo Toro, é possível uma transformação a partir do fortalecimento das instituições para a mobilização social. Contudo, é evidente que grande parte da população não se engaja acerca da precariedade a que muitas mulheres são submetidas em seus lares no exercício dos trabalhos de cuidado, estando à mercê de suas próprias situações. Haja vista que o país francamente se encaminha para um ambiente hostil à solidariedade e à empatia. Logo, um espaço marcado pela estagnação do corpo social perpetua a exclusão de uns frente ao privilégio de outros. Ficou bacaninha também, não é? Agora, finalmente chegamos na intervenção. Como é que fica essa intervenção? Veja comigo. De site, observa-se que, olha o tema, a invisibilização do trabalho de cuidado exercido pelas mulheres é um grave dilema para a formação de um país mais digno. Assim sendo, o Estado, meu agente, como gestor de políticas públicas, detalhamento do agente, deve, olha a ação, implementar a regularização das atividades do lar por meio de, olha o meu meio modo, projeto de lei discutido amplamente entre parlamentares e população, a fim de que, olha o meu efeito, elas não passem por explorações. Para inserir agora a nossa segunda intervenção. Ademais, a sociedade civil, agente, representada pela classe social mais privilegiada, meu detalhamento do agente, precisa, olha a ação, se mobilizar ativamente para que, efeito, para que as autoridades sejam cobradas na agilidade da aprovação do PL, que é esse PL mencionado na primeira intervenção. Com essas medidas, espera-se que a Constituição Federal não mais forme cidadãos de papel. Caraca, professor, deu certo e vai dar para você, desde que você treine. E pode ter certeza que com esse modelo de redação, seu 900+ está muito mais próximo da concretização. Por isso, comece a treinar agora a partir dessa aula que você visualizou, que certamente você vai ter bons resultados. E olha só, para você que ainda duvida se funciona ou não esse modelo pronto, pode verificar na descrição que eu trouxe um outro tema de redação utilizando esse mesmo modelo para tirar a prova real. Gente linda, agradeço demais a sua visualização, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Não se esqueça de curtir e compartilhar, e se você não se inscreveu lá no começo, se inscreve agora e dá aquela força pro Japa da redação. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!